Gravando mais uma aula aqui pro canal, me chamo Caio Vesper, sejam muito bem-vindos. Nessa aula aqui eu vou falar sobre o GH, tá? Já adiantando. Se você ainda não assistiu a aula de eixo hipotalâmico hipofisário, assiste aquela primeiro e depois vem pra cá, tá? Aqui no canal a gente está terminando nossa série de endócrino pro ciclo básico e já tem toda a playlist, tá? Já tem quase toda a playlist. O assunto de hoje é GH, tá? Já adiantando, eu deixei um link aqui embaixo, que você clicar nesse link, você vai ter acesso ao roteiro desse vídeo, né? O roteiro de estudos desse vídeo. Então, deixei de forma bem didática, com manual de instrução, tudo certinho para você conseguir estudar depois do vídeo, tá? Inclusive, eu ensino a estudar dentro do roteiro, tá? Então, bora pro GH, tá? Primeira coisa aqui, ó. Isso aqui, ó, é a hipófise, tá? Dentro da hipófise, a gente tem uma célula chamada células somatotróficas. Tá? A gente tem vários tipos de células, cada célula vai liberar um hormônio específico. As células somatotróficas liberam GH. Tá? E já adiantando, o que é GH? Né? GH é Growth Hormone, né? Do inglês, hormônio do crescimento. Olha só, coloquei aqui então no roteiro. Ó. Produzidos pelas células somatotróficas da hipófise, igual eu te falei, tá? Ele vai ser estimulado pelo GHRH, que é um hormônio liberado lá no hipotálamo. Né? De novo, não assistiu a aula de eixo hipotalâmico hipofisário, assiste lá, tá? Que você vai entender isso aqui de forma mais aprofundada. Uma característica do GH é que é o seguinte, tá? Dentre os hormônios liberados da hipófise, né? Pela hipófise, o GH ele não precisa de uma interação com uma glândula-alvo para agir. Traduz, Caio. Por exemplo, o TSH, que é produzido pela hipófise, ele não age por si próprio no metabolismo, né? Lembra? O hormônio da tireoide, né? Que estimula a tireoide. Ele tem que ir lá na tireoide, que é a glândula-alvo dele, estimular a tireoide a lançar T3 e T4. E aí sim, T3 e T4 vai ter os efeitos dele, tá? O GH não, ele não precisa de uma interação com a glândula-alvo, com uma glândula-alvo, né? Ele já tem efeito por si só, sozinho, sacaram? Vamos lá. E ele precisa da insulina e de carboidratos para conseguir agir, tá? Caio, quais são as funções do GH? Olha só, coloquei aqui, ó. Primeira coisa, hormônio do crescimento. Então, o que ele promove? O crescimento, né? Crescimento de vários tecidos, tá? Inclusive o osso. Então, eu coloquei aqui, ó, crescimento de muitos tecidos do corpo. Como é que ele faz esse crescimento? Duas formas. Ou ele aumenta o tamanho das células, né? Ou ele aumenta o número de células, aumenta o número de mitoses. Aliás, ocorrem essas duas formas concomitantemente, né? Uma ou outra, tá? E é o seguinte, Caio, então, por exemplo, a gente cresce até os 18 anos. 18, 21, depende, né? Depende da pessoa. Então, quer dizer que o GH promove o crescimento e a gente para de crescer nos 21 por aí. Então, com 21 anos, você não tem mais GH. É isso? Não é isso que ocorre. Por quê? É porque é o seguinte, apesar de ter GH, né, pro resto da vida, é porque é o seguinte, o GH, ele promove esse crescimento longitudinal, né, em estatura, até que as epífises, né, do osso se liguem à diáfise, né, se liguem às diáfises, tá? Então, esse crescimento em estatura vai ocorrer até isso. Quando a epífise se unir à diáfise, né, às diáfises, né, ele para de estimular esse efeito de crescimento em estatura, tá? Por causa disso. Eu coloquei aqui, ó, promove o crescimento longitudinal até que as epífises dos ossos longos se unam com as diáfises, tá? O que não permite, não tem mais espaço para crescer, tá? Caio, mais ação do GH. Olha, ele promove a deposição de proteínas nos tecidos. O aumento de proteínas nos tecidos mesmo, né? Pô, você vai ver que o GH é um bom hormônio ergogênico, né? Produz músculo, aumenta a massa magra e até diminui lipídio. Mas eu vou discorrer sobre isso. Olha só. Falei aqui, ó, promove a deposição de proteínas nos tecidos. Por quê? Como é que ele faz isso? Né? Como é que ele aumenta a quantidade de proteínas no tecido? Primeira coisa, né? Ele aumenta o transporte de aminoácidos para dentro das células, tá? Então eu coloquei aqui, ó, aumenta o transporte de aminoácidos através das membranas celulares. Então eu tenho aminoácido no sangue, tá? Como é que eu promovo a deposição desses aminoácidos das proteínas nos tecidos? Eu tenho que aumentar o transporte delas, aumentar o transporte delas pela membrana, tá? Então ele faz isso.
Outra coisa que ele aumenta a concentração de proteínas nas células. Né? Ele aumenta a tradução de RNA e a transcrição de DNA. Lembra, como é que eu faço a síntese proteica? Eu tenho que transcrever o DNA, formar o RNA e traduzir esse RNA. Então ele vai aumentar esses dois processos também, tá? Formando mais proteínas. Tá? Outra coisa também é o efeito poupador de proteína, de aminoácidos, né? Lembra que seu corpo ele pode usar a proteína como fonte de energia. E isso faz com que a proteína que devia estar no músculo, dentro das células, seja gastada, né? Não seja poupada e seja gastada, para usar como fonte de energia. O GH, ele previne isso. Como é que ele previne isso, Caio? Bom, ele utiliza, né, aumenta a utilização de ácidos graxos. Então o seu corpo pensa assim, não precisa usar aminoácido porque eu já estou usando ácido graxo como fonte de energia. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, redução do catabolismo de proteínas e aminoácidos, tá? Aumenta o catabolismo de ácidos graxos para serem usados como fonte de energia. Então, ao invés do corpo usar a proteína, né, o aminoácido como fonte de energia, ele vai e utiliza o ácido graxo, tá? Gordura. Igual eu te falei, efeito ergogênico, né? Aumenta de massa magra, porque a gente está utilizando gordura, queimando gordura e aumentando, né, o nível de proteína, aumentando o nível de aminoácidos nas células, tá? Já para o segundo efeito aqui, puxando a rédea aqui, ó. Aumenta a utilização de gordura como fonte de energia, tá? Como é que ele faz isso, Caio? Bom, primeira coisa, para você usar a gordura como energia, você tem que tirar ela das células lipídicas, né? Então a primeira coisa que ele faz aumenta a liberação de ácidos graxos do tecido adiposo, tá? Então essa gordura aqui, ó, tecido adiposo, ele vai lá e tira esses ácidos graxos. Tirando esses ácidos graxos, ele vai converter ele em acetil-CoA. Tá? Isso aqui não é uma aula de metabolismo lipídico, mas para utilizar, né, lipídio como fonte de energia, eu tenho que converter em acetil-CoA. Tá? Ácido graxo, no caso. E convertendo em acetil-CoA, eu posso usar ele como fonte de energia. Tá? Outra coisa também é que se tiver GH em excesso, né, se eu tiver muito GH, eu promovo um efeito cetogênico. Né? Ou seja, eu causo cetose. Eu causo essa mobilização grande de gordura, né, vai levar à formação de muito ácido acetoacético, tá? No caso, cetose. Promovendo também um bafão, né? A maioria das pessoas que entram em cetose fica com um bafo de peixe podre, né? Um bafo ruim. Não é peixe podre específico, mas fica com um bafo ruim, tá? Outro efeito do GH. Vamos lá. Ele reduz a utilização de carboidratos. Tá? Aí você deve pensar assim, se eu não utilizo carboidratos, vai usar o que como fonte de energia? Igual eu falei, ácido graxo. Tá? Então ele poupa carboidrato e poupa também proteína, tá? Utilizando o ácido graxo. O melhor dos cenários, para quem quer ser fitness, tá? Então ele reduz a utilização de carboidratos. Como é que ele faz isso, Caio? Primeiro, ele diminui a captação de glicose pelas células do tecido adiposo e as células musculares, tá? Então, se diminui a captação de glicose, não entra glicose para dentro da célula, tá? E elas não conseguem usar a glicose como fonte de energia, tá? E outra coisa, ele aumenta a produção de glicose, tá? Mas não era isso que eu queria dar ênfase, mas o que eu queria dar ênfase é isso aqui, ó. Ele aumenta a resistência à insulina. Tem uma aula de insulina aqui em que eu explico profundamente o que a insulina faz. Mas só dando um parâmetro. Lembra que a insulina, ela se liga no receptor da célula e permite que a glicose passe para dentro da célula. Tá? O GH, o que ele faz? Ele aumenta a resistência à insulina. Ou seja, a insulina não vai conseguir causar esse efeito de captação de glicose. Tá? Então as células não vão utilizar a glicose como fonte de energia, porque não vai conseguir entrar para dentro da célula. Outro efeito poupador de glicose do GH. Tá? Eu coloquei aqui, ó, aumento compensatório da secreção de insulina. Por quê? Porque seu corpo pensa assim, a insulina não está conseguindo agir. Né? Não está conseguindo, a glicemia está alta, né? Porque está poupando glicose, a glicemia está alta, eu tenho que lançar mais insulina. Né? Então, por isso que eu coloquei efeito diabetogênico. É tipo diabetes mellitus tipo 2.
tá? A insulina está lá, só que ela não consegue agir no receptor, ela não consegue fazer a ação dela, a glicemia aumenta e o corpo tenta lançar mais insulina, tá? Aumentando a insulina também. Só que sem êxito, por causa do GH, tá? Outro efeito do GH, né, que está ligado ao primeiro, né? Estimula o crescimento cartilaginoso e ósseo, tá? E como que ele faz isso? Ou seja, ele aumenta a quantidade de cartilagem e osso. Tá? Como é que ele faz isso? Bom, primeiro, ele aumenta a deposição de proteínas pelas células condrócitas e osteogênicas. Tá? Igual eu falei aqui, ó, cadê? Ó? Aumenta o transporte de aminoácidos. Tá? Esse mesmo efeito. Então ele vai aumentar o número de proteínas que vai entrar também nas células osteogênicas que formam o osso e nas células condrocíticas. Tá? Que vão compor o tecido cartilaginoso, tá? Outra coisa também, ele aumenta a taxa de reprodução dessas células. Então eu vou reproduzir mais células osteogênicas e células da cartilagem, tá? E o principal, ele vai formar cartilagem, né? Tecido cartilaginoso. Só que ele também ajuda a converter esse tecido cartilaginoso em osso novo, tá? Converte condrócitos em células osteogênicas, células que vão formar osso, tá? Então, deposição de ossos novos, tá? Eu coloquei aqui, os mecanismos que isso ocorre. Então, eu já falei até. Deposição de cartilagem nova, tá? Então, aumentar o número de condrócitos, ele vai converter isso em osso novo, né? E vai aumentar a haste, tá? Não, eu posso dar uma aula depois só sobre tecido ósseo, que vocês vão entender melhor isso aqui. Mas, por enquanto, a nível de efeito dos GH, isso aqui é o suficiente, tá? Aumenta a haste e afasta as epífises, tá? Mas lembra que tem um limite, tá? Isso aqui é quando a pessoa está crescendo, quando está em fase de crescimento. Tem um limite para isso, tá? Aqui, ele também estimula fortemente os osteoblastos. Isso aqui ocorre para a vida inteira, né? Tendo mais osteoblasto, eu deixo os ossos mais espessos. Tá? Caio, o que é osteoblasto? Tem uma aula disso aqui, né? 2 aulas, na verdade. Tem a aula dos hormônios, né? PTH, calcitonina e vitamina D, que eu explico um pouquinho. E tem a aula de metabolismo de cálcio também, que eu explico sobre isso. Então assiste lá para dar uma aprofundada, tá? Agora é o seguinte. Eu falei para vocês que o GH ele vai atuar no crescimento, né? Eu expliquei para vocês. Só que não é propriamente o GH, tá? Ele causa esse efeito, mas não é ele o principal. Como assim, Caio? O GH, para ele causar esse efeito do crescimento, ele precisa induzir seu fígado a lançar IGF, né? Que eu coloquei aqui, fator de crescimento semelhante à insulina, que é o IGF, tá? Então, para o GH agir nesse crescimento, tá? Ele tem primeiro que ir lá no fígado, tá? E induzir o fígado a produzir IGF, fatores de crescimento semelhantes à insulina. Tá? Eu coloquei aqui, induz o fígado a produzir IGF. Sendo o mais importante dele, né, tem vários IGFs, mas o mais importante é o IGF-1. Tá? E por que isso ocorre, Caio? É o seguinte. Primeiro que o IGF, que vai agir mesmo no receptor da célula, né, aumentando o número de osteócitos, de osteoblastos, né, aumentando o número de células, né, ele que vai agir, e também porque o GH ele não consegue se ligar de uma forma forte às proteínas plasmáticas. Então, quando ele é liberado no sangue, né, ele é degradado muito rápido, cerca de, acho que é menos de 20 minutos, né, coloquei aqui, menos de 20 minutos, tá? Então é degradado muito rápido, o que não acontece com o IGF, porque logo que ele é produzido, ele já se liga de maneira forte à proteína plasmática. Então ele tem uma duração, né, uma meia-vida mais longa, tá? Uma meia-vida maior, no caso, tá? E o IGF que vai atuar nos receptores das células para produzir esses efeitos aqui, que eu coloquei, né, de crescimento, tá? Último tópico, né, eu vou agora explicar como é que regula, né, como é que seu corpo regula a secreção de GH. E assim, igual eu falei, antes assiste a aula do eixo, né, hipotalâmico hipofisário, porque você já vai entender isso aqui, eu nem vai precisar assistir essa parte aqui. Mas é o seguinte, o GH, a secreção dele é controlada, né, pelo GHRH, que é aquele hormônio liberado no hipotálamo. Então o GHRH,
Ó, então vou colocar aqui, ó. Deixa eu desenhar o eixo para vocês. Eu tenho o hipotálamo, tá? Eu tenho a hipófise. Opa, desenhar aqui embaixo. Eu vou ter outra glândula? Não, porque o GH não precisa de outra glândula, tá? Mas o hipotálamo vai lançar o GH-RH, tá? Que vai produzir, que vai induzir, né, a hipófise a lançar GH, tá? Como é que ele faz isso, Caio? Como é que ele faz isso? Bom, eu até coloquei, deixa eu pegar aqui, putz, não salvei. Calma aí, deixa eu... Eu não tinha pegado a imagem para mostrar para vocês como é que o GH faz isso. Mas basicamente é o seguinte. O GH-RH vai se ligar no receptor de qual célula? Das células que produzem o GH, né? Ou seja, aqui, ó, as células somatotróficas, tá? O GH-RH se liga no receptor dele, tá? O que ele vai fazer? Ele vai estimular a adenilciclase, né? A formar AMP cíclico. E esse AMP cíclico, o que ele vai fazer? Ele tem dois efeitos, um a curto prazo e um a longo prazo. O curto prazo é que ele vai permitir a entrada de cálcio na célula, tá? De íons cálcios na célula. E esses íons cálcios na célula, né, vão causar a fusão, né, que eu tenho na célula somatotrófica, eu tenho umas vesículas que ele já tem o GH produzido. Tá? Então eu tenho umas vesículas, deixa eu desenhar aqui, ó. Na célula que produz o GH, né, eu tenho umas vesículas com GH armazenado esperando para sair. Então vamos lá, eu liguei o GH-RH no receptor, tá? Ele vai induzir a produção de AMP cíclico pela adenilciclase, vai fazer com que íons cálcios entrem na célula, tá? Íons cálcios, Ca2+, e isso vai fazer com que o GH, as vesículas que têm o GH produzido, se fundam com a membrana, tá? E liberem o GH no sangue. Esse é o efeito a curto prazo, tá? Pouco tempo. Eu tenho efeito também ao longo prazo. Qual que é o efeito a longo prazo? Ele vai, aqui, ó. Ele vai aumentar a transcrição do núcleo dos genes do GH. Tá? Então aqui, ó, aumenta a transcrição dos núcleos responsáveis pela estimulação da síntese de GH, que está aqui também, ó. Então o GH-RH vai se ligar no receptor, vai produzir AMP cíclico, tá? Vai ter uma série de reações que não é muito necessário, mas ele também produz, ó, a transcrição dos genes de GH, tá? Para produzir mais GH que vão entrar, né, nas vesículas secretoras para depois eu lançar eles. Entenderam? Só que é o seguinte, existem fatores, né, que vão ajudar nesse efeito, né, que vão, não ajudar, mas que vão induzir GH-RH. E quais são esses fatores, né, que vão estimular a síntese de GH, tá? Que ajudam na síntese? Bom, a gente pode ter a diminuição da glicose sanguínea, tá? Então a gente tem pouca glicose, tem que poupar a glicose. O corpo lança GH, tá? A diminuição de ácido graxo livre no sangue, lembra que ele aumenta a deposição, né, a retirada de ácido graxo das células do tecido adiposo, tá? O aumento do nível de aminoácidos no sangue, especificamente a arginina, tá? Vai ter esse efeito do aumento do GH. Fome, né? Jejum, né? Traumatismo, tá? Estresse, tá? Testosterona, enfim, vários fatores. Tá? E tem outros efeitos que inibem o estímulo do GH, né? A secreção de GH, que é a obesidade, somatostatina, tá? Que eu não sei se eu falei aqui no iPad, mas é o contrário do GH-RH, tá? É o hormônio liberado pelo hipotálamo que vai fazer a inibição, né? Que vai inibir a secreção de GH, tá? Enfim, inúmeros efeitos, tá? Eu vou colocar eu vou colocar no roteiro a tabelinha com todos, tá bom? E um negócio curioso do GH é que é o seguinte, vamos agora relacionando com a clínica. Tem pessoas que nascem com uma condição chamada gigantismo. O que é gigantismo? É o excesso de GH, né? Pode ser até geralmente é um tumor, né? na hipófise. Mas, né? Quando você tem muito GH, o que você causa? O próprio nome da doença já diz, gigantismo, né? Você causa um excessivo crescimento longitudinal. Então, o excesso de GH produzido
ocasionado por um tumor, né, vai aumentar, principalmente nas crianças de fase de crescimento, vai aumentar e muito, né, o efeito dele de crescimento longitudinal. A criança vai ficar com estatura muito grande. Só que isso também gera outro efeito. Lembra que eu falei para vocês que o GH ele vai aumentar a glicemia. Por quê? Porque ele poupa a glicose. Tá? A gente vai ter, esses pacientes, essas crianças vão ter também hiperglicemia. Tá? Então, pode ter esse efeito aí mais na clínica. E galera, essa foi a aula, tá? Para o ciclo básico é isso mesmo que você tem que saber sobre o GH. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, tá? Se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho, que me ajuda muito. E me siga no Instagram, @espercaio, vai estar passando aqui na tela também, tá? Lá eu posto conteúdo, enfim. Deixa o like, é isso e até a próxima.